bem-vindos ao Dor em Dose, o podcast de saúde da Rede Dor, seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e de sua família. Eu sou Olga Souza, cardiologista e diretora nacional da Cardiologia Dor. No episódio de hoje falaremos sobre demência, com a presença do Dr. Salo Buxman, geriatra e membro da Comissão de Doença de Alzheimer da Sociedade Brasileira de Geriatria. Bom dia, Salo. Bom Muito dia. obrigada por você estar aqui com a gente nesse podcast no Dor em Dose. Um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Agradeço o convite. Vamos conversar um pouquinho sobre demência. Existe muita dúvida sobre o que é esquecimento, um esquecimento natural, de esquecermos fatos, de esquecermos histórias, de esquecermos datas, e o que realmente representa uma preocupação que possa ser uma demência. Você poderia nos explicar essa diferença? O que é um esquecimento do estresse do dia a dia, que à medida que a gente vai envelhecendo, vai tendo, e o que representa uma preocupação, uma doença? Sem dúvida. O esquecimento, ele ocorre normalmente na nossa vida, porque a nossa memória é relativamente seletiva, a gente procura guardar aquilo que realmente tem importância. Então, se a pessoa esquece eventualmente algum objeto, uma chave, um documento, e tem uma certa dificuldade de encontrar, mas acaba encontrando, ou então ela esquece o nome de um artista, isso é muito comum. Então, isso a gente não valoriza muito, são ocorrências consideradas normais. Agora, se o indivíduo passa a perder sistematicamente objetos pela casa ou pelos lugares, se ele esquece de pessoas com as quais ele convive no dia a dia, se ele passa a ter dificuldades no gerenciamento das suas finanças, no gerenciamento da sua casa, no tocante a compras de mantimentos, compras de remédios. Então, isso tem uma outra conotação, nós já valorizamos isso, e ele tem que ser avaliado, porque aí há uma suspeita de uma doença que pode ser uma demência. E normalmente quem percebe isso é o familiar, não é? Não é nem tanto o paciente que ele botou uma panela na geladeira, né, ou esqueceu de pagar várias contas em seguidas. Normalmente não é o próprio paciente que está já vivendo esse déficit, esse esquecimento, mas o familiar. Sem dúvida, ele normalmente até nega isso, né? Existe até um termo técnico chamado anosognosia. A pessoa que está doente, ela normalmente não reconhece que tem problemas, ela costuma negar isso. Mas o familiar, ele nota, por exemplo, repetições, o indivíduo que conta uma história, daqui a pouco conta novamente, e muitas vezes é esse familiar que vem trazendo o paciente para a nossa avaliação. Então é importante, eu acho que essa é uma mensagem que o familiar fique atento nesse paciente mais idoso do nosso convívio do dia a dia, esse tipo de esquecimento que você colocou, que esse sim é um sinal de alerta que pode ser algum grau de demência, né? Exatamente. Existe algum diagnóstico? Qual o primeiro passo nesse caso? Procurar um geriatra? Que testes Pois podem é. ser feitos? É, isso mudou dramaticamente, de alguns anos para cá. Então, o diagnóstico da demência, normalmente, ele era feito, e ainda é feito, inicialmente, por uma avaliação neuropsicológica. O que é isso? É uma bateria de testes que medem várias funções da nossa cognição, que é o conhecimento humano. Então, esses testes eles vão avaliar a sua memória, a sua capacidade de se concentrar numa tarefa, eles vão avaliar a sua capacidade de se comunicar, a sua linguagem, vão avaliar também funções importantíssimas, como as funções executivas, que são as funções de organização da sua vida, de planejamento financeiro, de resolução de problemas do dia a dia que envolvem um raciocínio lógico. Então, são testes bem extensos, que levam muitas vezes várias horas, são feitos em 2 dias ou mais, e que te dão uma visão boa do funcionamento da cognição daquele indivíduo. Mais recentemente,
surgiram novos exames muito recentemente, que são exames de imagem, são exames de ressonância magnética e são exames de PET, que é uma tomografia com emissão de pósitrons específica, exames de líquor, que é o líquido que banha o cérebro e que você punciona a parte lombar para obtê-lo. Então, existem uma série de exames atualmente que podem te dar um diagnóstico mais preciso do que antigamente. Um diagnóstico mais preciso do tipo de demência, né? Porque dependendo do tipo de demência, aí sim vocês vão indicar algum tratamento específico ou apenas medidas de acompanhamento, né? Então, se Muito, muito bem colocado. Olha, exatamente, essa sua colocação foi importante. Por quê? Porque esses exames que eu estou citando, eles foram muito desenvolvidos para a doença de Alzheimer. Então, hoje em dia, eles conseguem te dar um diagnóstico preciso de que o indivíduo tem uma doença de Alzheimer, porque a doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência. explica um pouquinho para gente essas diferenças, o que que é a doença de Alzheimer, que a gente ouve falar muito, e os outros tipos de demência. Antigamente, quando a pessoa começava a ter problemas cognitivos, muitas décadas atrás, falava-se que o indivíduo tinha arteriosclerose. Ah, fulano tem arteriosclerose. Essa é Pensava-se da que minha era. época, é da minha época. Não, foi antes disso. Então, hoje em dia, essa arteriosclerose, isso não existe, esse conceito não existe. A gente sabe que existem vários tipos de demência. A doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência, responde por 60 a 70% de todos os casos de demência. Existem outros tipos que são, por exemplo, a demência frontotemporal, a demência com corpos de Levy, a demência vascular, são menos comuns e têm características um pouco diferentes da doença de Alzheimer. Mas a mais comum é Alzheimer, e é nesse campo que a ciência evoluiu muito recentemente, através desses exames que eu citei, que podem te dar o diagnóstico de Alzheimer, porque essa doença se caracteriza pelo depósito cerebral de uma proteína chamada beta-amiloide. Então, essa é a característica do Alzheimer. E antigamente, a gente só podia saber que o indivíduo tinha beta-amiloide através de uma necrópsia. Depois que a pessoa morria, você examinava o cérebro. E hoje em dia, mesmo com a pessoa viva, você tem os chamados biomarcadores, que são exames que marcam a doença porque eles detectam a presença do beta-amiloide, tanto na imagem do cérebro como em exames do sangue ou do líquor. A medicina é fantástica, né? Essa evolução realmente vai mudar a história natural, eu acho, do diagnóstico e do tratamento dos pacientes com doença de Alzheimer. E mais um ponto que você chama a atenção da importância do diagnóstico precoce, porque se agora a gente tem testes diagnósticos mais eficazes, né, e possibilidades de tratamento, quanto mais cedo for diagnosticado, eu imagino que melhor seja o prognóstico também, né. Com toda certeza, isso que a gente está fazendo aqui, essa divulgação dos sintomas da doença e esse chamamento de atenção para amigos e familiares e para os próprios pacientes é fundamental, para que as pessoas vão o mais cedo possível avaliar a sua cognição, para ter certeza de que não estão sendo vítimas de um processo neurodegenerativo causador de demência. E existe alguma forma de prevenção que a gente possa orientar para o colega, para os nossos ouvintes aqui, 40, 50 anos? Quais são as atividades, quais são os cuidados que a gente deve tomar para se evitar ter uma demência numa idade mais avançada? Olha, é fantástica essa abordagem desse tema, porque existem muitos estudos focando justamente a prevenção. Existem os chamados fatores de risco, que são condições que predispõem você a ter a doença. Então, na meia-idade, você tem fatores como diabetes, como hipertensão arterial, como problemas auditivos que promovem o isolamento do indivíduo e que podem ser modificados, reduzindo o risco de demência.
Depois, na idade mais avançada, você tem algumas condições também que predispõem à demência que podem ser combatidas. Então, essas condições são o tabagismo, a depressão, o isolamento social, o sedentarismo. Então, se você quiser realmente evitar a demência, você tem que tratar essas condições, tem que identificar que o indivíduo está deprimido, tratar essa depressão, tem que largar o fumo, tem que passar a fazer exercícios físicos, de preferência aeróbicos, que é uma medida que reduz muito, de forma comprovada, o teu risco de demência, além de ser benéfico na sua área, né, para diminuir também o risco vascular. Tratamento da surdez, colocação de aparelhos auditivos, para evitar que esse indivíduo fique isolado. E por falar em isolamento social, promover determinadas atividades que façam uma reinserção daquele idoso na sociedade. Atividades associativas, atividades coletivas, que façam o indivíduo se sentir útil e estar novamente em contato com outras pessoas. Essas, em termos de prevenção, são as melhores e mais eficazes medidas. Perfeito, e quanto mais cedo começarmos, melhor. Tanto Com certeza. benefício para a saúde cardiovascular, como para a prevenção de diabetes, prevenção de doença cardíaca e prevenção de demência. E você colocou um ponto que eu acho muito importante também, que é você ter amigos, se relacionar, você não se isolar, participar de atividades associativas, academias, dança. Cada vez mais a gente sabe que esse tipo de relações pessoais, as relações interpessoais com amigos, com grupos, em sociedade, previnem também, a demência. Então acho esse ponto Com super certeza. importante. Inclusive, assim como a gente fala da atividade aeróbica, que é o exercício do corpo, temos que exercitar a mente também através de atividades, por exemplo, de aprendizado de coisas novas. Então, o indivíduo pode procurar aprender uma língua estrangeira, pode procurar Interessante. aprender a tocar um instrumento musical, pode resgatar algum talento que ele tinha na juventude, que ele teve que largar, ele pode resgatar essa atividade, esse talento. Ele tem que exercitar, ele tem que trabalhar essa memória. Atividades criativas são muito importantes, artes plásticas, a escrita. Então, a ginástica para o cérebro, que é a estimulação cognitiva, é muito importante nesse contexto. Muito interessante, porque nessa fase já diminuiu um pouco a demanda de casa, de família, de trabalho, então pode se dedicar nessa terceira idade, vamos colocar assim, aprender, como você falou, um instrumento Exato. musical que tocou quando jovem e parou porque Isso. tinha que estudar e trabalhar, voltar a essas atividades cognitivas. Muito interessante. E uma vez vocês fazendo o diagnóstico, é uma demência ou é uma doença de Alzheimer ou um dos outros tipos que você mencionou, nós já temos um tratamento para oferecer, uma vez com a doença instalada? Para a doença de Alzheimer, especificamente, existe um tratamento que já foi lançado há mais de 20 anos, que são medicamentos que a gente chama de anticolinesterásicos, que são medicamentos que a gente usa para tentar retardar os sintomas da doença. Esses remédios, eles não influem na evolução da doença, a doença continua evoluindo, mas eles atrasam um pouco o sintoma, eles tentam evitar que o indivíduo piore mais rapidamente. Tem um efeito relativamente limitado, são remédios de benefício bastante modesto. Como eu falei, já tem mais de 20 anos no mercado. Recentemente, houve uma excitação muito grande na comunidade da neurociência com o lançamento nos Estados Unidos de duas novas drogas para a doença de Alzheimer. Eles são anticorpos que se ligam justamente nessa proteína beta-amiloide que eu havia citado, que se acumula no cérebro de algumas pessoas e dão início a uma série de eventos que acabam com uma neuroinflamação muito grande e com perda maciça de neurônios e perda de conexão entre os neurônios. Então, essa beta-amiloide, ela é considerada o ponto de partida da patologia da doença de Alzheimer. E esses remédios novos foram lançados nos Estados Unidos, o lecanemab e o donanemab, eles justamente removem esse amiloide do Isso. cérebro.
E aqui no Brasil, uma dessas drogas, que é o donanemab, ele já foi aprovado pela Anvisa e será lançado nos próximos meses. Então, estão todos muito animados com essa perspectiva. Infelizmente, o benefício que nós gostaríamos, quer dizer, a cura do Alzheimer não foi atingida ainda com essas medicações. Eles retardam a evolução da doença. Então, a pessoa evolui mais lentamente do que o indivíduo que não toma o remédio. Ele ganha tempo. E ele, justamente ao contrário dos remédios antigos, que só melhoravam os sintomas, ele realmente atrasa um pouco a evolução da doença. Mas ele não melhora os sintomas e nem cura a doença. Mas já é um passo enorme nesse Também caminho. acho. É um grande avanço, porque se você retarda numa idade mais avançada, 4, 5 anos de evolução de uma doença, já está muito bom. Então, eu acho que é um grande avanço, mais um avanço da medicina. Mas enquanto a gente ainda não tem a liberação, não temos isso ainda para uso no Brasil, eu acho que vale o que você recomendou, a gente investir nas medidas de prevenção, de demência. Salo, muito obrigada. Gostaria de saber se você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, algum recado agora especial em relação à prevenção da demência, antes da gente encerrar. Eu gostaria de deixar um recado. A demência é uma doença devastadora, porque ela rouba a essência do indivíduo. Ela rouba aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa identidade. Então, procurem adotar essas medidas preventivas sobre as quais nós conversamos e, se virem algum sinal dessas manifestações que nós citamos aqui na nossa conversa, por favor, procure o seu médico para tentar esclarecer esse problema e tentar resolver o mais rápido possível antes que tome um vulto maior. Muito obrigada pelas suas orientações, Salo. Obrigada por participar aqui conosco do Dora em Eu é Doses. que agradeço muito essa oportunidade, Olga. Finalizamos por hoje mais um episódio do Dora em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor. Esperamos ter colaborado nas suas dúvidas ou acrescentado informações valiosas para a prevenção, o cuidado e o tratamento de doenças. Siga as redes sociais da Rede Dor, inscreva-se no canal e acompanhe todos os episódios do Dora em Dose pelo Spotify e YouTube. Um abraço e até breve.